nova identidade da nossa vida em Cristo. Gálatas 2, a partir do verso, aliás, só o verso 20 por enquanto, é um verso que eu acho que nós todos aqui ouvimos várias vezes, e talvez muitos de nós sabemos esse verso de cor, palavras de Paulo, são palavras assim, ditas em pouco texto, mas profundas, né? E o verso 20 diz assim: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse poder, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Deixa eu conversar com vocês. Na semana passada, vocês que estavam aqui, os irmãos que estavam conosco online, se lembram que eu falei sobre pelo menos 5 identidades que Ana, a mãe de Samuel, poderia ter. As pessoas que estavam em volta de Ana, todo mundo ditava alguma coisa sobre ela. Cabeça de um, ela era embriagada. Na cabeça do marido, ela era uma mulher impotente, não poderia ter filhos, então vou tratar ela com certo. Mas para Deus, a identidade de Ana é que ela seria mãe de Samuel. Quando a gente fala em identidade, irmãos, todos nós temos uma, e amplas, elas são bem amplas. Por exemplo, onde você nasceu? Eu nasci em Carangola. Bom, então você é carangolense, sua identidade. Onde você nasceu? Nasci no Brasil, então você é brasileiro, identidade. Isso tudo faz uma composição de muitas coisas na vida da gente, o que a gente chama de identidade, né? Quando você é convertido por Deus, através de uma obra milagrosa do Espírito Santo no seu coração, Deus te dá uma nova identidade. Há um tempo atrás nós ministramos sobre liderança aqui, a gente estava em reforma, ministramos no salão, e a gente tentou abordar essa ideia com aqueles que estavam presentes ali. A grande questão do Evangelho é fazer a gente pensar ou esquecer ou ter uma nova mentalidade de Cristo e não de escravo. Quando você prega para uma pessoa o Evangelho para ela, na verdade você está querendo fazer com que essa pessoa não viva como um escravo, uma vez que ela é filha do Pai. Que tem todo mundo que não é crente, mas que é eleito, já é filho, só que ele não sabe que é filho. É como se o Ravi, eu soubesse que eu sou pai dele, mas ele não soubesse que é meu filho. Mas enquanto ele não sabe que é meu filho, ele vive como um órfão. Ele vive sem pai, ele não sabe que eu sou o pai dele. A partir do momento então que eu falo: filho, eu sou o seu pai. Pai, então eu não preciso de viver como órfão, eu não preciso viver como escravo. Não, você é filho. Então, a partir do momento que a gente sabe e se torna crente, Deus nos dá uma nova identidade, uma nova vida, para que a partir daí, então, você viva essa nova identidade em Cristo. E, meus irmãos, isso aqui é vital, é de vital importância, quando você entende quem é o seu Pai. E aí eu vou trazer para vocês algumas coisas, algumas verdades sobre essa nova identidade que a gente tem, após a salvação em Cristo. Todo aquele que Cristo salvou, a partir desse momento da salvação, começa-se uma nova identidade nessa pessoa. É uma formação de um novo ser. E saber disso é glorioso. Para a gente não ter medo de mal olhado, de passar debaixo de escada, medo de perder a salvação. Você tem que saber quem você é em Cristo. Que aí essas coisas não te atacam mais. O pastor Hernandes Dias Lopes tem um programa na internet que é para responder perguntas. As pessoas enviam perguntas para ele e ele responde. E aí, muitas perguntas que a turma envia para ele é tipo assim: pastor, primeiro, eu posso perder a salvação? Isso é uma dúvida que muita gente tem. Posso perder a salvação? Pastor, se alguém fizer uma macumba para mim, pega? Talvez são dúvidas que vocês possam ter. Pega se alguém for lá num terreiro de macumba, ou onde, sei lá, onde eles fazem os trabalhos, se eles fizerem para você acha que pega? Já fizeram macumba para mim. Um dia saí da minha casa, não ali, morava em outro lugar, e na porta da minha casa tinha um negócio lá, uns alho.
Um animal morto, eu falei, isso é macumba. Ninguém põe isso na porta da casa dos outros. O que eu fiz? Só peguei e pus no lixo. Então, se você não tiver cabeça boa, você dá uma doideira na cabeça do cara. Meu Deus, e agora? Aí tudo que acontece na sua casa, você vai pôr culpa na macumba. A mulher briga com você, você fala, é diabo, já fizeram macumba para mim, está funcionando. O filho fica doente, você fala, não, é isso mesmo, pegou, deu certo. Você perde o emprego, você fala, é diabo mesmo, eu preciso desfazer essa obra do diabo. Então, você percebe como é que isso é sério? São perguntas assim que são abordadas e muitas vezes, se eu não tiver boa teologia, eu não terei boa cabeça para lidar com as coisas da vida. Então, teologia é de vital importância, uma boa teologia. Uma péssima teologia também doida. Como uma mulher um dia perguntou para mim, pastor, se eu estiver tomando banho e Cristo voltar, eu fico? Você entendeu a teologia dela? Teologia, se eu estiver num cenário assim, meio que não é de culto, se Cristo voltar, eu estou perdida. Ou seja, se Cristo voltar agora, está todo mundo que está aqui dentro salvo, que nós estamos na igreja. Essa é a teologia que muitos acreditam. Mas se eu estiver em determinados ambientes, talvez eu fique. Será que isso é de fato assim? Então, uma péssima teologia põe a gente em encrencas, né? Então, eu vou conversar com vocês de algumas verdades. Na medida que o tempo permitir, a gente fala de algumas aqui. Primeiro, a partir do momento que você ficou crente, agora eu sou de Deus. Primeiro, o Espírito de Cristo passa a viver em nós. A partir do momento que Cristo converte o meu e o seu coração, o meu corpo vira casa, vira templo, vira uma habitação de Deus em mim. Isso é um negócio complicado que, vez ou outra, nós lá em casa temos uma encrenca com o Ravi para tentar explicar isso. Deus está onde, pai? Está no meu coração, filho, está no seu coração. Mas como? E não dá para eu definir. O que eu sei é que Deus habita, não em templos feitos por mãos humanas, Paulo diz isso, lá no Novo Testamento, em Atos há esse registro. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, mas habita em nós. A igreja de Deus é a habitação de Deus na terra. Então, onde tem um crente, Deus está habitando ali. Então, por isso que Paulo está dizendo o verso 20, capítulo 2 de Gálatas, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Pelo menos 3 coisas eu vejo aqui. Primeiro, que eu passo a ter uma nova identidade, concorda? Bom, eu não tinha essa pessoa habitando em mim, agora eu tenho essa pessoa. Aí Paulo vai falar, primeiro, que eu tenho uma identidade. Segundo, ele vai dizer que agora a gente tem um guia. Bom, antes de Cristo, eu vivia assim, a Deus dará. Mas depois que Cristo passa a habitar em mim, bom, Ele governa a minha vida. Ele me dá direção, Ele me dá um norte. Ele me ajuda nas decisões da caminhada da minha existência. Então, eu não só tenho uma nova identidade, como eu tenho um novo guia, uma nova direção. E por fim, eu penso que isso é muito importante, que a gente tenha um novo entusiasmo. Vocês sabem o significado dessa palavra entusiasmo? A palavra entusiasmo é formada por 2 palavras, in e teos. In dentro, teos Deus. Deus dentro. Quem tem entusiasmo, tem Deus dentro dele. Quando você vê uma pessoa assim, rapaz, você é entusiasmado, hein? O que a pessoa está dizendo? Bom, Deus está dentro de você, hein? Alguém que é desanimado é o oposto disso. Deus não está dentro. Por isso que desânimo não combina com vida cristã. Não o desânimo contínuo. Porque é claro que tem dias que a gente está desanimado. Nós somos gente, você não pode esquecer disso. Há dias e dias. Mas aquele desânimo que todo dia está dizendo, amanhã eu estou, semana que vem eu estou, mês que vem eu estou, ano que vem eu estou, aí tem alguma coisa errada. Mas a pessoa entusiasmada é Deus dentro dela. E quando eu sou convertido, esse Deus está dentro de mim. E esse Deus me impulsiona. Essa é uma nova identidade de quem está em Cristo. Pois é. Por isso que eu destaquei no texto ali, eu pus em negrito de propósito, só para chamar a sua atenção, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, diz Paulo. Em você, na igreja. Essa é uma nova identidade. Por isso que você não precisa ter medo de olho gordo, passar debaixo de escada, chinelo virado, macumba.
Bom, se você está agora convertido, Deus está dentro de você. Se Deus está morando em você, você acha que macumba pode fazer alguma coisa com você? Você acha que um chinelo virado, olho gordo, você acha que essas coisas podem atacar você? Se você tem Deus dentro de você, irmão, alguém para derrotar você tem que ser maior do que Deus. E não há ninguém maior do que Deus para poder fazer isso com você. Mas a segunda identidade que eu quero dar para você, a partir do momento que você é salvo em Cristo, preste atenção. Segundo, nossos pecados são todos perdoados. São todos perdoados. Eu conversava com uma pessoa, ela disse assim, aconselhamento de família, ela falou para mim, pastor, eu perdoo ele porque ele fez isso, 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 mas isso, aí ela citou o quê? Eu não perdoo. Sabe o que a pessoa está dizendo? Eu perdoo essa prática, essa prática, essa prática, mas essa outra prática, pastor, essa eu não perdoo não. Ou seja, eu não perdoo tudo. Mas irmãos, quando a gente se torna crente, todos os nossos pecados são perdoados. E eu queria que você lesse comigo Romanos 8:1, está na tela ali. Vamos lá? Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Destaquei a palavra nenhuma, só para chamar a sua atenção. A partir do momento que você é crente, irmão, nenhuma condenação há. Por que não há nenhuma condenação? Porque não há mais nenhuma falta. Você não está mais em nenhum tribunal para ser condenado. Por quê? Porque todos os seus pecados foram perdoados. Cristo não perdoa só o pecadinho, o pecado mais ou menos. Cristo nos perdoa por completo. Todos os nossos pecados são perdoados. E isso é glorioso. Aliás, a Bíblia diz que o único pecado que não é perdoado é a blasfêmia contra o Espírito Santo. A gente pode falar disso em outra oportunidade, mas é um pecado que a Bíblia diz, olha, esse pecado eu não perdoo. E a blasfêmia do Espírito Santo é você atribuir uma obra maligna ao Espírito Santo. Uma obra diabólica ao Espírito Santo. A Bíblia está dizendo, esse pecado eu não perdoo não. Pastor, eu estou com medo, será que eu já pequei este pecado? Só de você estar com medo já é um sinal de que você não o cometeu, não o praticou. Deus não deixa com que seus filhos pequem tal pecado. Presta atenção. Terceira identidade. Antes de comentar a terceira, turma, eu gosto muito que um homem morreu e aí puseram na lápide do túmulo dele. Eu acho isso fantástico, embora o assunto não é gostoso, mas a ideia é boa. Na lápide do túmulo dele, ele colocou escrito assim, aqui jaz um perdoado. Ele está dizendo o seguinte, para quem passa ali, está vendo um túmulo, alguém está morto, mas ele anunciou, aqui está alguém perdoado. Essa lápide cabe no meu e no seu túmulo, se nós estivermos debaixo de Cristo. Aqui jaz alguém perdoado. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Bom, terceiro. Escute essa aqui é boa demais. Nunca perderemos a salvação que Deus nos deu. Eu pus o texto de João 10, 27. Esse é um dos vários textos que nos garante que a gente pode ter certeza da salvação e que a salvação jamais é perdida por aquele que é filho de Deus. O texto de João 10, 27 diz assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. O verso 28, eu lhes dou a vida eterna. O que o texto diz agora? Jamais perecerão. O jamais é quando, gente? Tem um povo que tinha que ler esse verso. Jamais é nunca. Jamais perecerão, nem daqui a 10, 100, 800 anos, 1 milênio de anos, nunca você vai perecer. A Bíblia está dizendo, não sou eu não. Deus está garantido, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Então você não precisa ter medo, Jesus voltar, eu estou tomando banho. Bom, se você é ovelha, filho, você vai subir. Por isso que um crente pode ter certeza da salvação e não tem problema em ter certeza da salvação.
diz que tinha uma conversa de um calvinista e um arminiano. Fala disso ou não? Conversa de um calvinista e um arminiano. E aí, muitas vezes, o arminiano, ele critica nós calvinistas de sermos arrogantes porque a gente tem certeza da salvação. E o arminiano diz para o calvinista: você é muito arrogante, como é que você pode ter certeza da salvação? Aí o calvinista falou para o arminiano assim: você acredita que salvação você pode perder? Aí o arminiano falou: eu acredito que salvação a gente pode perder. Aí o calvinista falou para ele: então, você prega alguma coisa para o outro que você um dia pode deixar de ter? Porque um arminiano, se ele acredita que ele pode perder a salvação, e ele prega para você o evangelho, ele está pregando alguma coisa que ele pode daqui a pouco não ter mais. Mas os dois, no fim das contas, eles fizeram as pazes, não brigaram, não. Mas essa é uma discussão que se tem, irmão, entre os arminianos e os calvinistas. Pode ter certeza da salvação? A gente pode ter, e isso não é arrogância. Agora, também a gente pode ser salvo e a gente não ter. Não tem nenhum problema. É como, por exemplo, seu pai não tivesse dito a data do seu nascimento. Você estaria morto porque seus pais não contaram? Não te registraram? Você não estaria morto. Você só não tem sabedoria sobre a data que você nasceu. Então, talvez você não sabe o dia da sua conversão, você não tem essa certeza, mas você pode pedir isso a Deus. E é um privilégio ter. Ah, pastor, aí vem os argumentos contrários, né? Se eu então tenho certeza da minha salvação, se eu nunca vou perder ela, eu vou fazer o que eu quero. Já pensaram nisso? Tem muita gente que o argumento principal é esse. Se a gente não perde, diz a Bíblia, jamais perecerão, vou fazer o que eu quero fazer na vida. Bom, aí já então, esse sentimento seu pode ser um grande sinal de que você ainda não conhece Cristo. Porque quando Ele converteu o seu coração, Ele te deu uma nova identidade. O velho homem tem que morrer, para o novo homem viver. Então, esses argumentos não procedem, né? Esses argumentos não procedem. Mas esta é uma identidade quando Cristo te converte. Nunca perderemos a salvação que Deus nos deu. Jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Agora, preste atenção em quarto lugar. Passamos a ter um objetivo de vida claro. Claro. O texto de Isaías 43, verso 7, diz assim: a todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, e que formei e fiz. Ali em Isaías há uma razão da nossa existência. Um objetivo da nossa existência, talvez seja o objetivo principal. Qual é? A glória de Deus. Deus criou a gente para quê? Para a glória dele. Esse é o objetivo principal. Mas tem muita gente que pergunta assim para mim: pastor, eu não sei qual que é o meu chamado. O senhor tem um chamado pastoral, mas eu não sei qual que é o meu chamado. Já tiveram essa dúvida? Mas diz a Bíblia, em Romanos 1,6, diz assim: de cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. Ao verso 7. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para serdes santo. Ou seja, há um chamado para nós crentes, que é para todos nós. Chamado para ser santo. Pastor, eu não sei qual que é o meu chamado. Está aqui um. Você é chamado para ser santo. Quando Cristo o converteu, você agora tem um objetivo de vida: glorificar a Deus e ser santo. Glorificar a Deus e ser santo. Dentre tantas coisas, você tem pelo menos duas que eu estou citando para você nessa noite. Você é chamado para glorificar a Deus e para você ser santo. Agora escute em quinto lugar. Isso aqui é glorioso. Todas as coisas irão cooperar para o nosso crescimento. A Bíblia diz em Romanos 8, 28 e 29, pus o texto ali: sabemos que todas as coisas, eu quis dar ênfase para você prestar atenção, cooperam daqueles
cooperam para o bem daqueles que são... Ih, gente, estou sabendo ler não, né? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Presta atenção aqui, eu quero destacar isso aqui para você. Nenhum de nós, quando Cristo nos converteu, está pronto. A gente tem uma cabeça às vezes assim, a partir do momento que eu sou de Cristo, cheguei na linha de chegada, cumpri minha missão. A partir do momento que Cristo converteu, você iniciou uma nova jornada. Então, se eu não estou pronto, se eu não cheguei na linha final, eu estou iniciando uma jornada de um grande treinamento. Qual o treinamento? Aperfeiçoamento. E Deus então vai preparar que todas as coisas possam cooperar para o bem desse treinamento, para que eu seja parecido com Cristo. Aí todas as coisas, são todas mesmo, estou sendo redundante, porque tem coisa que a gente acha que não é de Deus, uma doença, uma crise, parece que não é de Deus, mas tudo isso, tudo, pastor, o senhor entende todas? Claro que eu não entendo, quem sou eu? Mas a Bíblia me garante que todas as coisas cooperam para o bem, para o meu bem, o seu bem, para o nosso aperfeiçoamento, porque a gente não está pronto. Eu estava na praça de Carangola, um dia eu vi um homem com a camisa, estava escrito assim no peito dele, em obras. Em obras. A gente põe em rodovias, em obras, a gente põe em construções, em obras, mas é uma boa camisa para a gente usar. Nós também estamos em obras, Deus está trabalhando na gente, e tudo o que acontece com você, as crises, as vitórias, as doenças, as coisas maravilhosas, tudo isso, cooperam, trabalham para o nosso bem. A gente não vai entender, talvez, grande parte, mas a gente pode crer que Deus está coordenando tudo. Eu gosto de uma história contada por aquele livro, Uma Vida com Propósito, de Rick Warren. Ele diz que entender essas coisas aí é como uma criança que tem uma mamãe que faz tricô. E a mamãe está lá, dois pauzinhos mexendo, uma agulha vai para um lado, vai para o outro, e aí a criança olhou de baixo para cima e perguntou, mamãe, o que a senhora está fazendo? Negócio desajeitado, eu estou vendo uma linha pendurada, duas agulhas encostando uma na outra. Aí a mãe termina, pega a criança no colo, e agora a criança olha para aquele objeto todo pronto, e olha de cima para baixo. Aí a criança fala assim, mãe, entendi, ficou bonita, hein? Então, talvez um dia Deus, em alguns momentos ou determinados assuntos da vida da gente, Deus pega a gente no colo e fala assim, filho, agora você está entendendo? Aí, ó, você entendeu que tudo, quando eu estava costurando, era para esse propósito? Em alguns casos a gente tem isso. Talvez eu estou falando aqui na sua vida, Deus está te lembrando de coisas assim, ainda bem que Deus me livrou, ainda bem que aconteceu. Deus está te mostrando agora de cima para baixo, que Ele estava costurando alguma coisa na sua vida. Eu já contei para vocês que eu já quis ir para fora do país, para Portugal. Aquela época que estava todo mundo indo para Portugal, já quis ir, orava, cheguei a jejuar para ir. A passagem para Portugal era R$1.000 e poucos, eu tinha quase a metade, eu falei, eu vou ir. Irmão, eu fiquei bem triste que Deus não me deu a oportunidade de ir, eu via gente indo, e eu não consegui ir, mas hoje eu olho para trás, Deus meio que me pega no colo e olha, filho, está vendo? O meu não, na verdade, cooperava para o seu bem. Só que você não via isso naquele tempo. Algumas coisas Deus faz isso para a gente. Outras a gente nunca vai entender, mas a gente pode crer. Agora, sexto lugar, escute essa aqui que eu acho essa fantástica. Sua nova identidade em Cristo, depois da sua conversão. Temos o melhor e o mais perfeito Pai. Qual é o seu pai, Lenise? Nome dele. Lenils. Qual o seu pai, amor? Samuel. Qual o seu pai, Samuel? Urias. Você percebeu que cada um citou
um pai. Agora eu vou perguntar, qual o nosso pai, Bruno? Deus. Qual o nosso pai, Lenise? Qual o nosso pai, irmão? Você está percebendo que todos nós temos uma coisa em comum aqui? O meu pai, talvez o pai de vocês, decepcionou, frustrou, em alguns momentos deixou a desejar, porque a gente é humano. Mas o nosso é perfeito. O nosso nunca falhou, nunca errou. O nosso nos ama com um amor eterno. Então uma pessoa, um dia eu encontrei uma mulher frustrada, porque o modelo de pai dela era caótico. O pai abandonou ela na infância, maltratou, abusou sexualmente dela. E o padrão dela não é bom. Aí eu falei, filha, mesmo você tendo um padrão horrível como modelo, eu quero dizer que eu e você temos um pai, que a gente chama de nosso pai, que é perfeito. Então, se o da terra não foi bom, não esqueça de levantar seus olhos para o do céu, porque o do céu é perfeito, é o nosso Pai, e a gente tem esse privilégio de chamar Deus de Pai. E quem ensinou isso para a gente foi Jesus. A oração do Pai Nosso, os discípulos perguntaram, como é que a gente deve orar? E Jesus começou dizendo, Pai Nosso, chame Deus de Pai. Então, eu não sei qual que é o seu modelo de pai, mas uma coisa eu tenho para te garantir, o nosso Pai é perfeito. Eu separei Gálatas 4:4. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para, qual é a palavra que está ali? Resgatar. Bom, pastor, Deus me resgatou, então eu estava onde? Então eu não era filho. A Bíblia diz que Deus nos tirou do império das trevas e fez o quê? E nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Irmão, escute uma verdade aqui, nem todo mundo é filho de Deus. Nem todo mundo pode chamar Deus de pai, por quê? Porque não é filho. Como, por exemplo, não é todo mundo que me chama de pai, só o Ravi. Então, quem que pode chamar Deus de pai? Aqueles que foram resgatados. Eu fui adotado. No Império Romano, até hoje a lei é isso. Falando para a gente que pode ter muito mais conhecimento nessa área do que eu. Mas isso eu tenho certeza. Se você for adotar uma criança hoje, você vai ter que assinar um documento que você nunca mais pode abandonar a criança adotada. Nunca mais. No Império Romano, um pai às vezes abandonava o filho, mas o adotado nunca pode ser abandonado, jamais. Então Deus, quando nos adota, Deus está usando aqui para a gente uma seguinte afirmação, filho, uma vez que você passa a ser meu filho, eu nunca mais vou deixar de ser o seu pai. Por isso que a gente tem o privilégio de chamar Deus de pai. Isso é um privilégio, irmão. Nós temos o melhor e o mais perfeito pai. Agora escute aqui em 7º lugar. Eu vou falar mais 2 e nós vamos embora. 7º. Temos o melhor e o mais perfeito advogado. Eu acho bacana a vida, que na vida, quando a gente tem algumas encrencas, e elas acontecem, a gente quer o melhor advogado para ajudar a gente. E é justo, a gente deve correr atrás mesmo. Eu quero o melhor advogado. Mas, irmãos, não esqueçamos que nós temos o advogado que nunca perdeu uma causa. O que Jesus está fazendo agora? Intercedendo por nós junto ao trono de Deus. O que o Espírito Santo está fazendo agora? Romanos 8:26. Está intercedendo em nós com gemidos inexprimíveis. Então a gente tem um advogado que em todo o tempo está intercedendo a nosso favor. Ilustrando assim de forma muito simplória. Deus Pai está no trono e Jesus está lá assim. Pai, o Clevin, eu já o perdoei. Pai, deixa acontecer com ele não. Pai, guarde ele. Pai, proteja ele. Eu já paguei pelo pecado dele. Eu já morri por ele. Em todo tempo você tem alguém que advoga por você. Que defende a sua causa. Coloquei Romanos 8:33 lá, né? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem justifica. Eu fico pensando,
Como é que o diabo é bem ousado? O diabo chegar diante de Deus para acusar você. É só diabo para fazer um negócio dele, não é não? Para chegar diante de Deus com uma acusação contra você, sendo que o advogado é Cristo. É muita arrogância de fato para fazer um negócio desse. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus é Deus quem os justifica. Quem os condenará é Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Irmãos, nós temos o melhor e o mais perfeito advogado. Toma muito cuidado com as acusações que o diabo pode estar jogando sobre a sua mente. O diabo não lê mente, mas o diabo sabe bem perturbar uma mente. Embora ele não conheça os meus pensamentos, ele não nasceu ontem, não. Ele é uma criatura maior do que eu, ele é um ser divino, ou melhor dizendo, é um ser angelical. Ele era anjo. Não esqueçamos disso. Que embora ele não conheça os meus pensamentos, ele sabe arranjar uma estratégia para me perturbar. E tem muita gente que vive atormentado. Ô irmão, diga que se alguma coisa o diabo te acusar, lembra dele, lembra ele sobre Cristo. Lembra ele de quem você é filho. Lembra ele quem é seu pai. Pronto. É suficiente. Agora, em último lugar, depois que você é salvo, sua identidade agora por fim, em último lugar, nada vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. O verso é de Romanos 8,35, onde Paulo faz uma pergunta: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Quem? Eu acho interessante que na vida, às vezes, a gente tem algumas declarações de amor na vida, que elas são temporárias. Às vezes você olha uma pessoa e fala assim: eu te amo eternamente, te amo para sempre. Durou 3 meses, acabou. Durou 5 anos, acabou. Dizia que amava, mas parou de amar. Mas Deus não, irmão. Deus diz: filho, eu te amo, eu provei que eu te amo, e é eterno. Aí eu vou te contar uma coisa para te chocar. Você sabia que Deus nunca te amou menos? Nunca. Nem naqueles dias lá que você foi um trapicola, que você escorregou mesmo, fez bobagem. Você sabia que Deus continuava te amando do mesmo jeito? E você sabia que também o dia que você, hoje eu acertei, hoje eu li a Bíblia, 5 capítulos, orei 30 minutos, hoje Deus está impressionado comigo, sabia que Ele não te ama mais? O amor de Deus não pode ser acrescentado e nem diminuído, é eterno, é perfeito, é para sempre. Então depois que você é de Cristo, nunca se sinta não amado. Você pode se sentir não amado pelas pessoas, mas nunca se sinta não amado por Deus. Porque Deus provou que nos ama com amor eterno. Por isso que Paulo pergunta assim: quem nos separará? Então não tem como, não tem ninguém que faz esse elo de amor quebrar. Irmãos, eu termino dizendo para você Romanos 11:36, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A minha pergunta é: você tem certeza da sua salvação? Pastor, eu tenho certeza da minha salvação. Eu dei para você algumas identidades que você agora tem depois da sua salvação. Não pare de ficar vivendo desesperado, com medo de coisas que não fazem o menor sentido. Você é filho de Deus. Vivamos como filho, porque quem é filho de Deus é também herdeiro de todas as dádivas alcançadas na cruz do Calvário. Amém? Vamos ficar em pé?